A gente teve essa pausa, deu saudade, inclusive, e que foi esse processo, né, de mudança de ano, férias, etc. Mas durante esse processo, essa pausa, algumas pessoas entram em contato, mesmo porque eu abro para isso, né? Entram em contato para a gente seguir e desenvolver processos. E aí, uma das coisas assim que eu acho importante, aproveitando que a gente teve esse espaço e agora a gente está retomando depois dessas pequenas férias, é aproveitar esse momento para pontuar algumas coisas, porque quando a gente começa a encontrar uma ferramenta como a vacuidade e como espelhamento, o processo de esvaziamento, de mudanças de sensação, a primeira reação que a gente tem, a primeira coisa que vem à nossa mente é como fazer disso uma ferramenta para o nosso dia a dia, uma ferramenta para a solução dos nossos problemas. E o que é importante a gente saber é que não vai funcionar, vai ser muito limitante usar essas ferramentas para solucionar qualquer problema cotidiano, porque a gente está falando de coisas diferentes. Então, o processo que a gente faz aqui, que nos leva a ter outras perspectivas, é um processo de mudança em nós e não um processo de mudança nas situações que a gente vive, né? Então, eu quero dizer, por isso que é um processo bem antipopular. Ele não é um processo que não resolve nada, ele não serve para nada na nossa prática cotidiana, porque a nossa prática é assim, tem um conflito, eu tenho um problema, então o que eu faço é resolver esse conflito e esse problema. Como se o conflito e o problema fossem separados de nós. De uma maneira geral, o problema e o conflito se dá pelo outro. O outro sempre é o nosso problema e o nosso conflito. Essa é a nossa ilusão. E quando a gente vai aplicar um processo desse, por mais que a gente faça o processo em nós, né, faça um processo de vacuidade, ou faça um processo de espelhamento, ou várias outras ferramentas que a gente veio usando como artifício ao longo desses encontros, quando a gente volta a encontrar com outro, de alguma maneira a gente tem a expectativa da solução de um problema, porque a gente mudou esse problema dentro da gente. E o que eu queria convidar é para a gente realmente radicalizar a mudança em nós. A mudança em nós, ela vai acontecer a partir de um alinhamento. De uma maneira dualista, como a gente vive, a gente pensa de uma maneira, sente de outra e age de outra. Porque a gente sempre tem um motivo, uma desculpa para agir de certas maneiras que não é de acordo com o que a gente pensa. De pensar de certas maneiras que não é de acordo com o que a gente sente. A gente tem vários recursos que permitem a gente desassociar completamente, pensar, o sentir e o agir. E nesse desalinhamento, a gente sustenta esse desalinhamento pela mente dualista. E a gente acaba usando a nossa razão para justificar esses desalinhamentos. Porque todo mundo tem na ponta da língua a justificativa de que, afinal de contas, a gente tem que pagar aluguel. Afinal de contas, a gente vive num mundo que funciona de uma maneira já pré-estabelecida. Afinal de contas, e aí a gente vai preenchendo já com as nossas frases feitas, porque a impressão que dá é que está tudo feito e que a gente só precisa administrar essa vida que já está feita, né? E no ponto de inflexão, que é a mudança da curva, a gente começa a assumir que a mudança ela tem que ser feita em quem está produzindo a vida. Então, a gente parte agora do princípio que a vida que a gente tem é produzida por nós.
por mais que outras pessoas compartilhem a mesma visão de vida, o que a gente está sentindo, quem produz somos nós. E esse realinhamento entre pensar, sentir e agir seria a concretude dessa mudança. E esse realinhamento, ele não se faz. Esse realinhamento, ele acontece quando a gente para de fazer a força para desalinhar. Então, a gente já nasce alinhado. Ou, melhor dizendo, a gente está o tempo todo se autocriando para o alinhamento acontecer. Porém, as forças que vão puxando a gente de um lado e do outro, que são as nossas vantagens, que são as nossas adaptações, as nossas adequações, que vão puxando o pensar para um lado, o sentir para o outro e o agir para o outro, é o que a gente tem que desinvestir. Porque não tem como fazer o alinhamento. Então, fisicamente é muito claro pensar isso, né? A gente tem uma dinâmica desde o nascimento, onde a cabeça cai bem em cima da coluna e faz com que a coluna receba esse norte da cabeça e que essa coluna sinta um estímulo para ir para cima. Então, a cabeça cai e a coluna responde indo para cima, numa ação reflexa. Esse alinhamento, todos os bebês têm, ele é absolutamente perfeito, com exceção de algum caso neurológico grave. Aí pode ser que o bebê não tenha esse alinhamento de nascimento, e aí, durante a vida, ele pode ir conquistando, né? Mas, de uma maneira geral, e eu poderia dizer todos nós que estamos aqui agora, todos nós nascemos com esse alinhamento. E a gente perde esse alinhamento porque a gente entra numa polaridade. Porque a gente pensa uma coisa, mas faz outra e sente outra. E isso gera um grande desalinhamento. E isso é muito claro observar isso dentro da escola. A escola não é responsável por isso, porque você pode desalinhar mesmo não estando na escola. Mas na escola, você vê claramente quando a criança começa a jogar o pescoço para frente, a cabeça para frente, ou quando ela começa a encostar na carteira, ou quando ela começa a afundar o corpo. E é nesse momento que deu algum desalinhamento. Aí a criança vai para o recreio, ou às vezes até para a educação física, quem gosta de educação física, ou vai embora, ou vai brincar, e ela já realinha, porque ainda é momentânea. O problema é que essa repetição constante de desalinhamento vai criando força até que chega uma hora que não realinha mais de uma maneira espontânea, né? E aí a gente vai vendo todos os adolescentes com o corpo detonado, com o corpo sem sustentação, com uma coluna caída, com um corpo cansado. E aí a gente vai vendo os adultos assim também, porém o adulto ele tem um recurso de alguma maneira promover um realinhamento, porém forçado. Esse realinhamento forçado é que a gente vai chamar de postura, que aí a gente vai usar os músculos para sustentar o corpo. Então, olha o que acontece. A gente nasce alinhado e se autoconstrói o tempo todo alinhado. Isso quer dizer o quê? Fisicamente falando, a cabeça cai o tempo todo sobre a primeira vértebra, o atlas, a coluna responde a esse estímulo e aí a gente tem um corpo que a gente chama de autossustentável, um corpo alinhado, cheio de curvas, cheio de movimentos, cheio de espaço para funcionamentos orgânicos, para respiração e etc. Um corpo ágil, né? Um corpo flexível, como o das crianças. Esse alinhamento vai se perdendo porque a criança ela começa a querer uma coisa, a sentir outra e a fazer outra. Então, por exemplo, digamos que a criança está lá na carteira e aí ela não quer mais estar lá. Ela queria estar lá fora brincando. Ela começa a entrar em conflito. Digamos que ela está aprendendo alguma coisa, alguém está ensinando alguma coisa para ela e ela não está envolvida com aquilo. Então, ela está prestando atenção sem entender nada, cria outro conflito. E por aí vai.
é só você estar num lugar onde você não quer estar que você cria um conflito. E esses conflitos vão ficando mais complexos e eles vão ficando tão recorrentes a ponto dele dominar o corpo. Então, o corpo é um corpo conflituoso. Então, a gente vê, em algum momento, as crianças estão sentadas em carteiras escolares com corpos que eu chamaria um corpo em conflito, porque é um corpo que não está querendo estar ali, um corpo que não está sustentando, é um corpo que está colapsado nas carteiras, colapsado em si mesmo, né? Quando você vê uma criança envolvida naquilo que ela está fazendo, ela tem um corpo muito alinhado, não tem nada colapsado dentro dela. Ela se organiza em torções, em flexões, expansões, sem nenhum colapso. O colapso é quando aquele corpo não se aguenta mais, ele precisa sentar, deitar, apoiar, né? E aí o que acontece é que esse desalinhamento é um esforço constante, porque o corpo está o tempo todo buscando realinhamento, buscando realinhar. Então todo mundo acorda, digamos, todo mundo desperta de uma noite de sono com o corpo pronto para realinhar, querendo realinhar. Aí eu preciso insistir no desalinhamento para ele continuar desalinhado. Mas ele está sempre querendo voltar, por isso que é um conflito. Se o corpo aceitasse o desalinhamento, ele não estaria em conflito, ele ficaria desalinhado e feliz com isso. Mas ele está o tempo todo buscando o realinhamento. A gente tem algumas dicas do desalinhamento através de dores. Através de dores nas costas, no pescoço, dor de cabeça, nos pés, no joelho, enfim, a gente vai tendo dicas de desalinhamento, né? Mas aí o que a gente faz? Se a gente quiser alinhar o corpo, a gente vai criar um esforço para imitar um corpo alinhado e ele nunca ficará alinhado. Ele vai estar imitando o corpo alinhado. Então, por exemplo, uma postura, uma coluna reta, prender a barriga, seja lá qual for a ideia que você tenha de alinhamento. E este alinhamento está muito longe, esse alinhamento só aumenta o conflito do corpo. Esse alinhamento é um grande desalinhamento, porque você fixa o corpo numa posição que você acredita que seria o melhor. Às vezes a gente vê pessoas fazendo meditações, e é importante meditar com a coluna alinhada, e como a gente já não tem mais ideia do que é alinhamento, a gente vê pessoas fazendo meditações com o corpo completamente travado numa postura. E eu diria que ali se cria mais conflito do que espaço, né? Porque eu estou insistindo, toda vez que eu insisto num conflito, ele vai ficando mais forte. Então, da mesma maneira no corpo, é assim em qualquer área, né? Na emoção ou no pensamento. Existe uma tendência constante a alinhamento. E a gente fica insistindo no desalinhamento disso. E alinhar, entrar em alinhamento por ideia ideal, ou força e esforço, é imitar um alinhamento, mas está cada vez mais longe de ser um alinhamento isso. É um conflito a mais, é como se eu colocasse em cima do desalinhamento ainda um conflito. Então, não existe solução, porque não existe o corpo que deveria estar certo, mas existe o corpo que tem que deixar de estar errado. E o que é deixar de estar errado? Deixar de insistir no desalinhamento dele. Então, não existe uma ação correta, existe a ação que não é correta, a ação que está equivocada. E essa ação que está equivocada, ela precisa deixar de ser feita. Quando a gente deixa de fazer o errado, deixa de fazer o desalinhamento, a gente abre um espaço para que o realinhamento se reorganize e tenha a possibilidade de acontecer. E aí o alinhamento acontece. E é um alinhamento que está o tempo todo em transformação, ele está o tempo todo, ele não fica fixo, ele está o tempo todo em transformação. Então, tudo isso para dizer que esse nosso processo não é um processo de soluções, de problemas, porque toda solução em cima de um problema cria um problema novo.
Então, a gente não está trabalhando aqui, não dá para usar esses recursos para solucionar o problema. Dá para usar esses recursos para transmutar a nossa maneira de pensar, sentir e agir desalinhada. E como é que eu transmuto isso? Deixando desinvestido o desalinhamento, para então o realinhamento acontecer por força autopoética. E deste processo, a gente cria um espaço inédito, um espaço novo, um espaço que se pode atualizar as suas relações com o mundo. Por exemplo, ontem eu fiz uma meditação na vacuidade, e quando a gente medita na vacuidade, a gente não pensa nada naquele momento, a gente só foca no vazio das coisas. Então, não é um momento que a gente tem insights, não é um momento que a gente tem ideias, né? Mas quando você sai da meditação e volta, por causa daquele estado que você ficou insistindo de vazio, que permitiu um realinhamento, você atualiza alguma coisa. E essa atualização te traz alguma emoção, algum pensamento e alguma ação alinhada. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente sempre que está alinhado, a gente vai ter um tom calmo, um tom bom, um tom de pessoa do bem, né? E ontem eu faço a meditação e quando eu volto, para minha surpresa, esta volta me atualizou alguma coisa que era bem... que estava bem longe de ser uma pessoa boa e do bem. Porque quando eu voltei para as meras aparências, me veio uma clareza que, como tudo é uma mera aparência, existem meras aparências que já não podem mais ter espaço para acontecer e a gente não pode mais ser conivente a elas. Então, por exemplo, às vezes a criança está vivendo uma situação difícil e uma situação, às vezes, onde ela passa por um desrespeito e a gente fala assim, é assim mesmo, ai, bobagem essa criança, deixa que as coisas são assim, e justifica, né? Ou então, não reclame disso. Enfim, são coisas que em larga escala a gente vê que é aonde às vezes acontecem alguns abusos nas crianças, principalmente esses conhecidos abusos sexuais, e que de alguma maneira alguém não quer encarar aquilo porque aquilo realmente é muito dolorido, então simplesmente tenta tirar a criança dessa realidade que ela está vivendo, desqualificando, né, aquilo que ela está vivendo. E quando eu voltei antes da meditação da vacuidade, me veio uma força assim de um monstro, uma força monstruosa, aonde eu me comprometi comigo mesma, num alinhamento ali, a não deixar isso acontecer nunca na minha frente, a nunca ser conivente a situações de risco que crianças passam e que de alguma maneira é mais fácil a gente deixar isso para lá ou criar ou tirar a criança da situação sem realmente acolher com toda a sua necessidade, né? Então, o que eu estou dizendo é que às vezes a gente volta de um estado, pelo menos acontece comigo, de um estado de meditação da vacuidade e você volta com uma energia alinhada, porque você está pensando, sentindo e agindo alinhado, né? E com uma energia de quem não vai permitir algumas aparências, algumas meras aparências. Porque se tudo é uma mera aparência, que a gente invista nas meras aparências a favor da vida e desinvista toda mera aparência contra a vida. Então, está muito longe da gente, num alinhamento, aceitar tudo, achar que tudo é normal, achar que tudo está tudo bem. Está muito longe disso. Mas também está muito longe de achar que o problema está fora da gente. Porque depende de onde vem. Então, por exemplo, eu alinhada tomando uma atitude é completamente diferente. Por exemplo, eu alinhada dizendo um não
é completamente diferente de quando eu estou desalinhada e digo mesmo não para a mesma coisa. Quando eu digo um não, estando alinhada, agindo, pensando e sentindo de uma maneira alinhada, aquele não é uma contenção. Aquele não, ele se sustenta. Quando eu digo um não desalinhada, pensando uma coisa, sentindo outra coisa, agindo de outra maneira, e esse, mesmo que seja a mesma situação, porém esse não vem de lugar desalinhado, esse não é uma compensação e esse não é um limite. Isso é facilmente quebrado. Isso é facilmente destituído de força, né? E eu quero dar mais um exemplo, só para abrir aqui, para que todo mundo traga experiências para a gente poder desenvolver algumas práticas aqui, né? Que quando a gente está vivendo um mundo como a gente está vivendo, onde a gente se espanta com as ações políticas que estão começando aí nessa nova presidência, e mesmo os seres humanos ali que estão do seu lado, que vão se rebelando, que vão aproveitando essa força, esse desalinhamento político, e vão aproveitando e vão se revelando, né? Fascistas, nazistas, racistas, e vão saindo para fora, né? Toda vez que a gente põe foco nisso e tenta fazer algo para ir contra isso, a gente está sustentando e fortalecendo a mesma rede, a mesma curva. Então, quando alguém até postou um texto bem lindo, não lembro quem foi, na rede Himalaia, que é de como o silêncio ele também tem uma força ativa. Porém, o silêncio pode ser uma omissão ou o silêncio pode ser um processo muito ativo. Tudo isso para dizer que não existe algo a ser feito ou algo a não fazer que seja o lugar certo. O que existe é onde estou eu fazendo aquilo. Estou alinhada ou estou desalinhada? Eu tô lutando com raiva por amor? É um grande desalinhamento, né? Eu estou lutando com uma raiva tremenda para salvar o amor? É um grande desalinhamento. Estou lutando, estou guerreando para buscar paz? É um desalinhamento. Quando existe um alinhamento, por exemplo, um alinhamento onde você diz não serei conivente com atitudes minha ou ao meu redor que vão contra esse alinhamento, você ali pode ter uma ação muito forte de não, uma ação muito forte de trazer contenções para as coisas, e nem por isso você está sendo desalinhada. Apesar de você estar criando uma contenção onde você fala, não, aqui isso não vai acontecer. Não serei conivente a isso. E isso pode ser absolutamente alinhado. E você pode dizer, não, isso não pode acontecer. Isso, eu vou lutar contra isso e estar completamente desalinhada. Então, a gente percebe que não adianta a gente querer encontrar a maneira certa de agir, a posição certa de se ter, o pensamento certo de se ter, a atitude certa de se ter. Não adianta. A gente realmente precisa o tempo todo reconhecer o que é o alinhamento em nós, para então essa atitude vir, e a atitude que vier, ela, por mais surpreendente que ela seja, será uma atitude que você vai conseguir sustentar. E não é uma atitude certa, é a única atitude que você pode ter naquele momento, que vai te levar a outros espaços. Então, é para isso que a gente tem trabalhado no ponto de inflexão. Para cada vez mais se sensibilizar com a percepção de alinhamento e desalinhamento de cada um de nós. Tá claro como é que chega aí e como é que vocês querem desenvolver essa perspectiva? Eu acredito que
É bem difícil a gente não só achar esse alinhamento, mas a gente, vamos supor, num estado de alinhamento, se relacionar com o outro onde você vê um desalinhamento, né? E já que a criação ela existe em relação, né? Quando a gente está se relacionando com o outro, com o ambiente, enfim, né? Ela acontece na relação. Eu acho que aí fica uma big interrogação. Eu acho, Lívia, que precisa então deixar alguns pontos mais claros. Primeiro que esse alinhamento ele está o tempo todo em construção, então não é um alinhamento que você conquista e fala, pronto, conquistei ele. Ele está o tempo todo em construção. E o desalinhamento que você vê no outro é o seu desalinhamento. Então o outro te dá de bandeja o seu desalinhamento. E não interessa que o outro não alinhe. Porque o que o outro está te dando é a percepção de você mesmo. E quando você perceber o seu desalinhamento, o que a gente precisa é cada vez mais ganhar recursos de alinhar, de como se alinha, né? Mas quando você perceber o desalinhamento no outro e aproveitar isso para se alinhar, quando você voltar para o outro, você não vai mais ver o desalinhamento do outro. Você vai ver qual é a sua ação neste seu alinhamento. E aí você toma uma ação. E essa ação, ela diz um não para o outro. Essa ação cria um contexto e cria uma contenção. Essa ação ela tem uma clareza, que também é outro detalhe importante, porque às vezes a gente tem uma clareza muito clara dentro de nós, mas quando a gente comunica, isso não fica tão claro para o outro, e aí a gente acaba achando que o outro é que tem um problema. E não, o problema de comunicação é de quem comunica. Porque você não está comunicando para você mesma, você está comunicando em relação, então o ouvido do outro tem que criar a sua fala. É o ouvido do outro que tem que criar a sua atitude, né? Então, não tem como o alinhado ver o outro desalinhado. Quando eu entro em estado de alinhamento, o que eu vejo no outro é a inspiração da ação alinhada. E essa ação alinhada, ela tem a ver com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua fala. Ela tem, entre aspas, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque ela também tem uma rigidez. Mas ela, entre aspas, assim, ela tem uma coerência. Você fala, opa, peraí, essa pessoa está fazendo aquilo, está pensando aquilo e está agindo aquilo. Tem uma coerência nisso. Mas, às vezes, a gente tem uma coerência em relação a um pensamento padronizado. E aí essa coerência não serve para a gente. Então, por isso que é uma palavra difícil, né? Mas o alinhado não vê o outro desalinhado nunca. O alinhado pode ver o outro desalinhado para atualizar o seu alinhamento, porque é um alinhamento completamente dinâmico e precisa estar o tempo todo sendo atualizado. Então, a gente precisa pegar essa velocidade de saber. Por isso que a vacuidade ajuda muito, de saber, de reconhecer tudo como uma mera ilusão, como nada é inerente. Quando você cria esse espaço, tudo ganha um vazio daquela coisa em si, não é um vazio qualquer, e neste vazio é uma matéria-prima energética para infinitas possibilidades de criação. Então, o que é difícil é que, na teoria, a gente entende com a mente dualista. Então, o que a gente faz? A gente quer dominar isso na teoria, que é o que a mente dualista gosta de fazer. E quando a gente entende com a mente paradoxal, isso só é possível na prática. Então, a gente pratica as situações para poder experimentar isso, né? E a gente pode, inclusive, fazer uma prática aqui, quando alguém tem alguma questão que neste momento está muito presente, a gente reconhece o desalinhamento dela e faz uma prática de realinhamento. E nesse realinhamento a pessoa volta a olhar para a situação e percebe o que acontece.
O que a gente tem que saber é que não é o que a gente faz que importa. Isso é só um recurso, é só um artifício. Importa a gente perceber a nossa capacidade de mudança, a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de se autoconstruir de outra maneira. E sermos completamente, nos diferenciarmos totalmente das nossos padrões, nossas crenças, nossos hábitos. E aí, como é que chega? O que mais bate aí? Como trouxe a Lívia, isso deixa mais claro, né, onde é que a gente está confundindo o processo, né? Ana, e como é que faz para a gente ganhar confiança nessa questão do alinhamento? Assim, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Bobo. Mas agora no final de semana passado, dia 4 de janeiro, uma pessoa me falou uma história e eu sabia que não era verdade a história. E, assim, não acreditei na história. Era impossível de acreditar. Mas tudo bem. E eu fiquei muito brava. Fiquei muito irritada com a situação, assim. E aí, quando eu tentava forçar a pessoa, dizer, fale, não, só vamos falar daqui pra frente a hora que você resolver falar a verdade. Porque eu sei que você não estava falando a verdade. E a pessoa falava, não vou entrar nessa, não tô a fim de discutir. Boa noite. Tipo assim, me cortando. E aí, sentia aquela raiva, pensava que estava tudo errado, mas assim, eu não consigo confiar o suficiente para criar esse contexto de contenção, entendeu? Para falar, não, daqui para frente não aceito mais não verdades que eu não acredito, entendeu? Independente se seja verdade ou não, o fato como é que faz para a gente confiar nesse alinhamento? Acho que é isso. Porque Então, aí, assim, só para fechar, no fundo eu identifiquei que o que me deixou muito irritada não foi a mentira, não foi o fato que aconteceu em si, mas foi o fato da pessoa rejeitar a minha não confiança, entendeu? E aí eu trouxe isso para mim, falei, nossa, eu acho que eu tô irritando, tá me irritando tanto, é porque eu não estou confiando em mim o suficiente. Porque dane-se a história, dane-se se é verdade ou não. O fato é que eu não estou acreditando em mim mesma o suficiente, porque eu tô vendo que eu tô alinhada, mas não consigo acreditar no meu alinhamento, entendeu? Não consigo agir ou ter essa ação com clareza, ou comunicar com firmeza, sei lá. Eu cheguei até aí, entendeu? Sim. A confiança Tenho praticado. Sim. A confiança a gente ganha através das práticas. Conforme a gente vai praticando, a gente vai confiando mais. Isso tudo tem vindo de todos os exercícios. Sim, mas aí tem umas questões que você está trazendo que revela aquilo que eu disse. A gente está tentando usar um processo para poder resolver as nossas questões, nossos problemas. E não vai resolver. Ou se resolver, vai durar pouco e logo você vai partir para outra história. Então, olha só, quando alguém te conta uma coisa e você sabe que aquilo não é verdade, a relação e as pessoas envolvidas têm alguma vantagem nisso. Então, por exemplo, quem está contando isso, está contando porque tem alguma vantagem, nunca a princípio, ninguém faz nada para que o outro se dê mal. Ninguém faz nada contra alguém. Não existe, eu não consigo identificar, não existe maldade inerente em ninguém. Assim como não existe bondade também. Então, ninguém está fazendo nada e ninguém te mentiu para fazer algo contra você, mas sim porque tem alguma vantagem, para fazer alguma coisa a favor dela mesma. E às vezes até a favor de você também, às vezes até para te proteger. Quando você está numa situação dessa, a única ação direta que você tem é em você mesmo, que você pode pensar. O que eu estou ouvindo aqui? Qual é o meu julgamento? Tudo isso é um artifício, não é isso que importa mais, mas a gente vai usar um processo para poder entrar no que realmente importa. Você está ouvindo? Faça um julgamento. O que você está ouvindo? Essa pessoa está sendo o quê?
E eu estou sentindo o que aqui? E tenha certeza que isso está dentro de você. E tenha a certeza que o oposto disso também está nessa situação e nessa pessoa. Tenha certeza disso. Então, a sua mente já sai de um domínio dualista quando você tem certeza que o oposto está presente e quando você também tem certeza que aquilo que você não vê no outro está em você e você abre a possibilidade do outro estar no oposto daquilo. Pronto, aí você já tem mais a situação mais acessível, porque o que está dentro de você consegue mudar, o que está dentro do outro você não consegue mudar. Quando você reconhece isso, você pode trazer qual é a vantagem disso. Qual é a vantagem dessa situação? Qual é a vantagem de eu ter essa mentira dentro de mim, de ter esse recurso? E aí você reconhecer a vantagem e abrir mão da vantagem. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou te pedir para você julgar essa pessoa, julgar a situação e a pessoa. Você já disse pra gente que o que aconteceu ali foi uma situação que alguém te contou uma coisa que não é verdade. Então, primeiro, sim, reconheça que existe dentro de você, existe também a não verdade e tenha certeza que o oposto da não verdade, que seria a verdade, também está na ação dessa pessoa de alguma maneira. Só tem essa clareza, assim. E aí faça um julgamento. Qual é o julgamento? Essa pessoa está sendo o quê? Está sendo leviana, está achando que está subestimando a minha capacidade. Isso. E aí perceba que você também é leviana e também subestima a sua capacidade. E também subestima a capacidade do outro. Existe isso de alguma maneira dentro de você. Que veio à tona a partir da situação do outro. Não quer dizer que o outro não esteja, mas reconhece isso em você. E aí, qual é a grande vantagem? Qual é a grande vantagem de ser leviana, de subestimar a sua própria capacidade, a capacidade do outro? Qual é a vantagem disso? Geralmente, essa vantagem é uma proteção, essa vantagem é uma... É alguma coisa que te... é um lugar que te dá reconhecimento. De uma maneira geral, uma compensação. Eu tô tentando lembrar, nem sei direito o que significa leviana. O que é leviana? É uma pessoa... Leviana que mente descaradamente? Leviana é uma pessoa irresponsável, né? Ela é a vantagem de ser um pouco responsável, então? Quando você é leviana, você tem uma vantagem nisso. Você experimenta, arrisca mais coisas. Você acaba vivendo coisas que você não viveria se fosse totalmente certinho. Exatamente. Então, de uma certa maneira, é uma busca de uma expansão, né? Uma busca de uma expansão. Abre mão disso. Abre mão dessa expansão, dessa inventividade, desse outro lugar. Abre mão disso. Agora sim. Sinta que, tá? Não vou mais fazer esse... Não vou mais investir nessa expansão, nessa possibilidade de fazer coisas que eu não faria normalmente. Olha só, a gente só está negando o que você está trazendo. A gente não está afirmando nada no lugar. A gente não está dizendo que você será sempre verdadeira. A gente está dizendo que você vai abrir mão da vantagem de ser leviana. Abre mão dessa vantagem. Quando você abre mão dessa vantagem, qual é a sensação que você tem aqui agora, nessa prática falada por enquanto, né? Me deu um nó na garganta, assim, quase que uma vontade de chorar. Vê se você reconhece a emoção. Da onde vem essa vontade de chorar e esse nó na garganta?
de uma infantilidade, talvez, né? Uma infância mal resolvida, será? Maturidade, eu acho, de, sei lá. A palavra que veio foi de tá ficando velha, assim. Aham. Qual é a vantagem de estar ficando velha? Qual é a vantagem dessa maturidade? Qual é a vantagem disso? Eu poder ser um pouco leviana de ver quando eu quiser. Abre mão dessa vantagem. Abre mão. Abre mão disso. Abre mão Eu não sei a vantagem de ficar velha. Não, só abre mão da vantagem, Não sei. né? Abre mão da Tá. vantagem do amadurecimento, da vantagem de ficar mais velha, da vantagem de poder ser leviana. Vai abrindo mão no sentido de que não te falta nada. O que te tira do equilíbrio, daquele equilíbrio inicial, daquele alinhamento, é a ideia de falta. Então a gente fica puxando de um lado e do outro para poder preencher algo que não falta, na verdade. Então, abre mão disso. E agora, qual é a sensação de abrir mão dessas vantagens todas? Ai, parece que piorou o aperto, agora desceu. Tava na garganta, veio pro cardíaco. Vê se você consegue reconhecer. Esse aperto te remete a quê? Pode ser aquela sensação do medo do vazio ali, da morte. Uhum. E qual é a vantagem de ter essa sensação? Ela te protege do quê? Ou ela te dá força para quê? Qual é a vantagem de ter essa sensação? Vantagem? Qual é a vantagem de você ter uma percepção sensorial do medo da morte, do medo dessa transformação? É uma necessidade de viver, né? Uhum. De Abre sair, mão de morrer. disso. Abre mão disso, abre mão dessa vantagem. Abre mão dessa vantagem, porque o problema é que a gente faz as piores coisas da vida porque a gente sempre vai encontrar a justificativa de uma vantagem. A vantagem, essa especulação, esse ganho, que é absolutamente desnecessário, é o que faz a gente entrar nesse tipo de relações destruidoras. Então, abre mão dessa sua proteção para a vida, abre mão dessas vantagens de você ter um sinal e um aviso de que tem um aperto aqui no coração. Primeiro porque você está num ambiente seguro, depois porque agora, neste momento, não tem ninguém te atacando. Então, é uma boa oportunidade de abrir mão dessa vantagem. Isso aí. Qual é a sensação quando você abre mão dessa vantagem? Ai, me deu um calor agora. Isso. E esse calor te remete a quê? O movimento, sair. Agora, com esse calor e com esse movimento, volta a pensar naquela situação inicial de alguém te contando uma mentira e veja o que você percebe agora. Uma compaixão, talvez, pela pessoa que está, no fundo, querendo se proteger ou ganhar tempo, não sei. Uhum. E agora, com essa percepção, a sua ação em relação à pessoa é completamente diferente, né? Com esse alinhamento, a sua ação em relação à pessoa não vai ser nem de ataque nem de defesa. A sua ação vai ser de se criar em relação.
Entende? Uhum. A gente fazendo a mudança em nós, a gente não entrando em alinhamento, reconhecendo que tudo que a gente vê fora é uma dica para ver o nosso desalinhamento, tudo que a gente vê negativo fora é uma dica para ver o nosso desalinhamento, e abrindo mão da vantagem desse desalinhamento, o realinhamento acontece, e ele acontecendo, a gente não é mais refém de nada, a gente não tem mais a possibilidade de fracassar, porque você não é mais refém do sucesso. A gente viveu uma situação aqui na última jornada muito rica, que foi durante 2 anos, todas as preparações das jornadas, não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, mas todas as preparações das jornadas tinham um problema com a água. Ou acabava a água, ou estourava a bomba, ou alguém estava capinando e cortava a mangueira. E a gente foi trabalhando isso, foi identificando, porque não era possível essa coincidência, né? Todas as jornadas, por 2 anos acontecia isso. E até que a gente identificou qual era a questão, a gente foi trabalhando essa questão, e aí nunca mais a gente teve problema com água. E na última jornada, um dia antes, o Guto estava capinando aqui e meteu a enxada na mangueira, rompeu a mangueira. E aquilo em si não significa nada, romper a mangueira. Não é porque um dia a gente percebeu o significado daquilo, trabalhou aquilo e resolveu aquilo, aquilo não voltou para a gente, aquilo em si não era nada. A única coisa que mostrou para a gente esse último rompimento de mangueira foi a nossa atitude, que a gente estava absolutamente tranquilo a respeito e craque, sabendo rapidamente como consertar a mangueira. E aí a gente vê o quanto a gente mudou na relação com esse problema. Então, é como se a coisa tivesse acontecido e a gente pudesse se ver, né, num momento bem significativo, que era a última jornada, a gente pudesse ver concretamente onde a gente chegou. A mesma situação aconteceu de novo e a nossa reação foi completamente diferente. E nos vimos, então, pessoas diferentes, sendo que a situação concreta estava ali. Então, nada significa algo inerentemente. Nada, nenhuma situação por si só significa algo. Nenhum acontecimento por si só significa algo. Tudo depende da relação que você tem com aquilo. E se você tem uma relação supersticiosa, se você tem uma relação gananciosa, preconceituosa, seja o que for, aquilo vai dar o tom do acontecimento. Agora, se aquilo que aparece é uma mera aparência, você vai ter nesta mera aparência o espelho de onde você está naquele momento. E tendo o espelho, você tem mais acesso aos desalinhamentos. E reconhecendo o desalinhamento, você vai atrás das suas vantagens. Por que é tão vantajoso manter esse desalinhamento? Não tem a possibilidade de não ter uma vantagem no desalinhamento, porque senão a gente não faria nenhuma força para ele existir. Quando você reconhece a vantagem, você abre mão da vantagem e o desalinhamento começa a ir embora e um alinhamento inédito aparece. Agora, a gente tem que estar pronto para uma coisa que talvez a gente não esteja dando conta quando faz uma prática dessa. A gente tem que estar pronto para perder. Porque você vai perder o jogo dualista que você jogava até então. Você vai perder as vantagens. Você vai perder o domínio nessa relação de dominador e dominante. É uma liberdade enorme, porque você perde um monte de coisa que te mantém desalinhado. E isso parece algo bem né, uma grande desvantagem no modo que a gente vive. Aliás, a gente começa a ter um olhar. Vai depender, claro que o olhar de cada um vai ser muito singular quando você alinha. Mas, de uma maneira geral, a gente começa a ter um olhar mais sensível para aquilo que é padrão, crença, ou que a gente hoje pode chamar de fake news.
Então, você começa a ver os padrões e as crenças em todas as instituições, em todas as suas certezas, e tudo isso é uma desestruturação muito grande. E nem sempre a gente está disposto, ou melhor, para desestruturar, a gente precisa ter uma certa sustentação para não enlouquecer, para também não desalinhar para o outro lado, né? Não ficar desalinhando contra aquilo, não virar um ativista anti alguma coisa, né? Então, isso só para aquecer o nosso retorno, né? E o nosso início desse 2019, porque se a gente não tomar cuidado, a gente sempre vai usar qualquer mudança a favor da dualidade. E a dualidade não é uma coisa ruim, ela só é desnecessária, ela só não se sustenta mais, ela só chegou no final da linha. E a gente está começando a fazer o retorno e um eterno ciclo vicioso de autodestruição. E o ponto de inflexão é a mudança da curva, falar, não, eu vou sair desse ciclo vicioso e vou começar um ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso, uma hora vai ficar vicioso se a gente não atualizar. Então, não é alguma coisa né? Mas eu queria deixar claro que a gente não fica uma pessoa zen e uma pessoa do bem. Por exemplo, mexeu profundamente comigo desde da denúncia, começando por gurus como Prem Baba, depois como João de Deus, e depois os desdobramentos disso, também mexeu muito comigo, que ter agora concreto que o presidente da República é o Bolsonaro e toda a turma que está com ele, quer dizer, e as pessoas que apoiam ele, né, mexe muito comigo tudo isso. E eu não quero que isso deixe de mexer comigo, eu só não quero que isso me distraia. Então, eu vou para o vazio dessas coisas, eu faço a vacuidade de tudo isso. E quando eu volto da vacuidade, me vem uma força de ação muito grande, de não ser conivente, de ter uma outra qualidade de vida, de ter um outro olhar para todas as pessoas. Realmente são mudanças efetivas e mudanças no cotidiano. E não essas mudanças de que a gente precisa fazer um movimento para derrubar não sei quem ou para fazer isso, aquilo com aquela pessoa, porque a gente está fazendo a mesma coisa. Eu não consigo conceber a possibilidade de ter alguma coisa que seja social, que seja comum a todos nós, alguma notícia que chega, que toque todos nós e que isso não esteja dentro de nós. E quando a gente espelha isso, e quando a gente abre mão das vantagens disso e ganha um alinhamento, você vem com uma ação muito forte. Não tem nada de zen nisso. Porém, não é uma ação contra alguém e não é uma ação a favor de alguém. É uma ação criadora que abre espaço para a gente parar de se enroscar nessas distrações, né? Então, tudo isso é só para ir aquecendo e para deixar claro que não vamos conseguir resolver o mundo dualista com práticas paradoxais. Com práticas paradoxais, a gente deixa de ser dualista e vira um ser paradoxal. Um ser paradoxal cria um mundo paradoxal. E esse mundo paradoxal que esse ser vive é compartilhado por todo mundo que está em volta dele, pela perspectiva de cada um, não da sua. Só que isso é imediato, isso não é um futuro. Então, hoje, neste momento, por exemplo, a Cláudia traz um exemplo dualista e, de repente, ela abre mão da dualidade, das grandes vantagens da dualidade, entra no paradoxo e agora, hoje, ela vive um mundo paradoxal numa situação específica que aconteceu antes no mundo dualista. Então, é um processo muito imediato, ele tem que acontecer todos os dias, ele não vai acontecer no futuro mediano, né? É diário isso. Então, a nossa
prática durante esses encontros aqui como cada vez mais conseguir desinvestir a mente dualista, que gera um desalinhamento entre pensar, sentir e agir, e abrir um espaço para que esse alinhamento aconteça pela própria natureza do ser autopoético. E aí nos tornamos outras pessoas. E aí tem que estar preparado, porque quando você se torna um ser paradoxal, você não consegue mais ver o inimigo, mas também não consegue mais ver o amigo. Você vê as relações. Então, quer dizer, não tem nenhuma vantagem, mas não tem nenhuma desvantagem. Não tem nenhum facilitador, mas também não tem nada que dificulte. É um outro tipo de relação que se cria, né? Então, às terças, a gente se reúne aqui para fazer esses encontros, para ir deixando isso mais concreto no dia a dia. Nas quartas, a gente se junta à Cuca e ela nos leva a um processo que ainda tem muito caminho pela frente para a gente entrar na meditação da vacuidade. A meditação da vacuidade é uma ferramenta absolutamente precisa para esse processo, porque ela só nega uma coisa sem afirmar nada no lugar. Então, a gente não está criando um time de alguma coisa, a gente só está abrindo mão desse velho time. E na quinta, a gente vai fazer uma prática juntos para poder realizar esse encontro de abril. E a gente já começou a quinta antes das nossas férias, e a gente viu que a gente só foi esvaziando as expectativas e o encontro começou a acontecer pelo esvaziamento das expectativas, né? E aí, como estamos? E esse é um processo que a gente não faz sozinho, a gente faz sempre em relação. Então, por exemplo, se um dia eu abrir aqui a tela no horário combinado e não tiver ninguém, eu não vou gravar um vídeo, porque não tem nada para ensinar. Mas quando eu abro a tela e tem outras pessoas aqui, surge do que é que a gente está falando, aonde é que a gente está se conectando e se apoiando para que a gente consiga, não sendo o mesmo time, mas sendo seres que se relacionam, como é que a gente consegue fazer com que essas relações estejam sempre a favor da vida e nunca anti-vida. Então, resumo da ópera amanhã a gente vai seguir com a Cuca e vai ter essa clareza, essa sensação de que tudo é uma mera aparência. Porém, existem meras aparências muito nocivas à vida, ao ciclo da vida. Vida, morte, transformações, transmutações, criações. Existem meras aparências que são bloqueadoras de tudo isso. E essas meras aparências bloqueadoras de tudo isso podem ser desinvestidas, porém são meras aparências. E existem meras aparências potencializadoras de tudo isso. Potencializadora de campos de criação, de campos de relação, de expansão de vida, de vontade de viver. E também são meras aparências, mas que nos potencializa. Então, por enquanto, a gente está nesse jogo. Tudo é uma mera aparência e a gente está desinvestindo as meras aparências destruidoras da potência da vida. Por quê? Porque a gente precisa de uma rede, de uma sustentação para fazer essa mudança de perder tanta coisa sem se perder de si mesmo, sem perder essa sensação de alegria de viver, né? Então a gente precisa criar uma rede para isso, porque é muita perda, assim. Apesar de serem perdas maravilhosas, perder doenças, né? Perder mau encontro, mas é perda que sempre tem uma vantagem. Então a gente vai seguindo. Que bom estarmos de volta juntos. Com certeza todo mundo trabalhou muito nesse Natal, nesse Ano Novo. Tenho certeza que não faltou oportunidade. Mas aí a gente se vê amanhã com a Cuca. Fala, Danilo.
Posso falar rapidinho? Não, enquanto você foi falando, tem algumas coisas que, enfim, estou passando por uma grande, realmente, lavagem na minha vida, né? E tem algumas atitudes que, assim, que vêm da certeza, né? Só que, ao mesmo tempo, dá um medo de você abandonar, de você falar um não, de você perder. Então, não sei, às vezes me veio agora nessas conversas desse exercício de criar confiança que ela falou, né? A confiança, acho que ela vem na prática, de você abandonar, de você falar, putz, agora eu vou falar não para aquilo, e aí eu vou ficar sem, e o dinheiro, e o não sei o que, e não sei o que lá, como é que fica? Mas é uma certeza que você tem que fazer isso, né? E eu estou passando por esse processo dessa perda muito grande, de medo da morte que surgiu aqui mesmo, né? O medo do controle, essa coisa do controle que a gente tem, né? A gente tem que perder muito quanto eu sou controlador, né? Tenta controlar tudo, até que o outro pense, até que o outro... Então está sendo uma morte bem intensa para mim esses tempos, e eu acho que a vacuidade também pode ajudar. Sim, sem dúvida. A gente, como humanidade, a gente parece estar na adolescência. E a adolescência tem bem isso, né? Você está ali com a pessoa que você ama e está em um silêncio, você fala, o que você está pensando? O adolescente quer muito controlar o pensamento de todos e de tudo. E a gente precisa morrer a adolescência para a adultice surgir. Eu, particularmente, tive muito medo da morte por muito tempo na minha vida, assim. Todos os dias eu chorava com medo de morrer. E hoje, o meu cuidado, primeiro que hoje eu não me sinto, né? Não sinto nem um pouco medo da morte, mas o meu cuidado é viver na elegância. Porque quando a morte vier, precisa me encontrar elegante. Não digo elegante de roupa, não cheguei nesse lugar ainda, mas elegante nas atitudes, no olhar, nas situações. Então, é um risco mesmo. É um risco. Eu posso garantir que você vai morrer em vários aspectos, vai morrer nas crenças, nos padrões, vai um dia morrer fisicamente. Então, não tem mais segredo, né? Já que vai acontecer, agora é cuidar de como isso vai acontecer. Ou não como controle, né? Mas é cuidar em que instância a gente vai viver numa vida que já sabe que vai morrer, né? Então, a gente vai seguindo e vamos ver o que a gente dá conta. Certo? Então, amanhã às 7 a gente se encontra.